Queridos irmãos, nessa noite eu quero, através do Espírito Santo, trazer uma palavra para o coração de cada ouvinte, de cada pessoa que está na participação deste culto. Eu gostaria de ler o livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Jesus continuou o seu discurso, né? Um homem que tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Somente até aí. Deus abençoa. Que você possa voltar toda a sua atenção para essa palavra, porque é uma palavra que vem direto da parte dos céus. Queridos irmãos, nós sabemos que nessa mensagem que estamos aqui já reiniciando, o pai dessa história é Deus. E os filhos? Os filhos, aqui demonstra 2 filhos, mas o Senhor tem mais de 2, o Senhor tem três filhos. 3 filhos, quais são eles? O primeiro filho é aquele filho por criação, aquele que o Deus poderoso criou, porque todas as coisas foram criadas por ele. O segundo filho é o filho por perpetuidade, né? Que o próprio Jesus, o próprio Deus, ele perpetuou uma aliança com Abraão. E quais eram esses filhos que o Senhor tinha? Os hebreus, que no caso é os judeus, né? Foi um pacto que Deus fez com Abraão em perpetuar a sua geração. Então Deus tem, até aí já deu 2. E o terceiro filho é o filho por adoção. Quem que eram esses filhos por adoção? Aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro e foram introduzidos na promessa de Deus. Então, nós vemos que aquele que retorna à casa do pai e da família, ao longo do período da vida, é os filhos por adoção. Esse é os filhos por adoção. Aqui o pai tinha, então, ele cita 2 filhos. O primeiro filho, né, dentro da história, visando a história, o primeiro filho é Israel. Israel é o filho mais velho. Por quê? Porque a promessa de Deus foi feita com Abraão. Abraão recebeu a incumbência de Deus em Gênesis capítulo 15, onde Deus manda Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, né? Porque Abraão estava queixoso, porque não tinha um filho para herdar aquilo que ele tinha possuído, que ele tinha conquistado. Então, nós vemos ali que Deus manda Abraão olhar para o céu e contar as estrelas do céu. Abraão não consegue. E Deus fala com Abraão: e essas estrelas que você não consegue contar é a mesma numeração dos filhos que você vão ter. E quem são eles? São a nação de Israel, que eles são mais velhos. O segundo filho é os filhos por adoção. Por quê? Porque a Bíblia fala no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 11, que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos quanto receber serão chamados filhos de Deus. E nós vemos então, meus queridos irmãos, que Paulo continua a mensagem dizendo em
em Romanos capítulo 11. Todo Romanos capítulo 11 ele fala sobre essas duas paternidades que Jesus começou aqui, que ele reiniciou a conversa, né? Paulo continua dizendo sobre essas paternidades, só que Paulo já coloca essas paternidades não como filho, mas como duas árvores, né? Uma era um jambuzeiro. O que era um jambuzeiro? O jambuzeiro era uma figueira brava que dava fruto bravo, que não dava para comer. Ela era uma figueira cheia de fruto. Quem passava no deserto via a figueira produtiva, cheia de frutos, mas era um fruto que, se você comesse, você era envenenado e morria. E a outra figueira era a figueira que produzia o figo, que era alimentício, mas esses figos nunca que surgiam. A figueira era infrutífera, ela não produzia. Então o agricultor, olhando para aquilo, ele fala assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar um galho da figueira que não produz e vou inserir na jambuzeira brava. E foi o que o agricultor fez. Ele inseriu a gaia da jambuzeira brava na figueira, ou seja, da figueira que era alimentícia, na jambuzeira que era uma figueira brava que não dava para comer, né? Então o que aconteceu? A seiva da figueira que era alimentícia, ela entrou na seiva da figueira brava, de maneira que houve uma transfusão. Quando a seiva da oliveira que era alimentícia entrou na figueira brava, a figueira brava então ela mudou de estágio de venenosa para alimentícia, né? Então nós vemos aqui que Deus está tratando com dois tipos de pessoas, né? Que foi sempre o que Deus tratou. Se você vê em Gênesis, você vai ver Deus tratando com Adão. Quando você começa o Novo Testamento, você vai ver Deus tratando com o segundo Adão. Tem o primeiro Adão, que é o Adão do pecado, que cometeu o pecado, e o segundo Adão, que tirou o pecado do mundo. Se você vê na casa de Abraão, você vai ver Deus tratando com dois filhos de Abraão. Um não era herdeiro, porque era filho da escrava. O outro já era o filho original, que era Isaac. Então, Deus sempre trabalhou no meio desses dois. Deus faz acepção de pessoa? Não. Filho é filho. Não existe filho que é tratado com indiferença na casa do pai. Ainda que ele seja um travesti, ainda que ele seja um malandro, uma pessoa que só dá prejuízo, uma pessoa que vive para prejudicar as outras. O pai inteiro pode odiar ele, mas dentro da casa dele o amor do pai é paralelo com os outros filhos. Todos são filhos e ele tem o mesmo amor por aquele filho, né? O pai, ele não faz distinção dos filhos. E aqui Jesus, ele começa a falar de dois filhos, o primeiro e o segundo. O segundo, ele vira e fala assim: pai, me dá aquilo que me pertence, a parte da minha herança, aquilo que me cabe. E o que ele fez? Ele pegou a sua herança e partiu para uma terra longínqua. Irmãos, eu quero que vocês entendam que ele tinha direito, ele entendia sim, né? Ele era inteligente, ele tinha um conhecimento de causa, ele tinha um conhecimento dos direitos, né? Quando é assim, poderia ter pesquisado o que seria o direito dele. Ele sabia que era algo grande, que era a parte dele.
Ele sabia. Mas o que que acontece? Estava na mão de quem, meus irmãos? Eu quero que os irmãos repitam. Estava na mão de quem? O direito dele estava na mão de quem? Tem alguém me ouvindo? Me responda, por favor. Estava na mão de quem? Os dois pegaram parte da herança, mas a herança estava na mão de quem? O pai. Estava na mão do pai. A herança, a parte que lhe cabia, estava na mão do pai. E é isso que está acontecendo no nosso meio. Nós temos direito de grandes oportunidades, de bênção e de vitória, mas nós queremos tomar decisões precipitadas. Ah, se o pai não respondeu é porque o pai não está me ouvindo. Eu vou partir e vou partir para uma terra longínqua e vou resolver do meu jeito. Muitas das vezes, meus irmãos, as coisas não estão fluindo no nosso meio, porque o pai perdeu o controle. Porque quando o controle estava na mão do pai, a ordenância era constituída. Mas quando você tira da mão do pai, o pai não tem mais obrigação de ordenar ou de controlar aquilo que já não está mais na mão dele. Eu quero que você entenda que se você vai partir para uma cidade, você vai aí, pega o seu carro e você, antes de sair, o que você faz? Antes de sair da sua casa com o seu carro, você lá vai para uma viagem. O que você faz? Uma oração. Faz a revisão. Uma oração. É uma oração. Deus, dê direção aos meus passos. Eu não sei o que está me esperando no caminho, Senhor. Eu não sei qual é o inimigo que está aguardando os meus passos ou que vai querer tirar proveito de alguma coisa nessa viagem. Mas se o Senhor com a mão sobre esse veículo ir na frente, eu tenho certeza que a viagem vai ser bem sucedida e não vai haver interferência e nada poderá nos atingir, porque o Senhor está conosco, a tua mão está sobre as nossas vidas. Então você vai para onde você tiver de ir, você volta tranquilo. Por quê? Porque você tirou a mão do volante e pediu o pai para colocar a mão no volante. Só que aqui o filho tirou a mão do pai do volante e colocou a mão dele. Colocou a mão dele do volante. Ele partiu da presença do pai. Tem muitas pessoas assim, partindo da presença do pai, porque às vezes não suporta mais viver na casa do pai. Tem gente que já não está mais satisfeito na casa do pai. Está dentro da casa, mas é como se não estivesse. Já não tem mais gozo, já não tem mais alegria. Quantas pessoas faltam do culto de Santa Ceia para participar de churrascada? Quantas pessoas faltam do culto de doutrina para assistir uma minissérie na Netflix? Quantas pessoas entram num aplicativo como esse, pregando a palavra, coloca o telefone falando lá sozinho e vai para frente da televisão ou vai deitar no lugar? É como se ele estivesse no culto, mas Deus está olhando e está falando: aquilo ali não está na minha casa. Aquela ali não está participando do meu maná, não está sentado na minha mesa. Então ele já estava dentro da casa do pai, mas como se ele não tivesse. O coração dele estava no mundo. O coração dele estava na vida alheia. Ele não corrompia por quê? Porque a casa do pai é organizada. Tem pessoas que não adulteram porque está na igreja, mas quando sai da igreja, já sai de dentro da casa do pai. Aí os desejos não tem mais limite, porque não tem mais ninguém me ordenando, não tem mais ninguém me colocando regra. Na casa do pai a pessoa é uma,
Mas fora da casa do pai a pessoa era outra. Ela faz outros tipos de comportamento, de trapaça, e tudo que vem no coração dela, ela põe para fora. Porque ela mora na casa do pai, mas não concorda com as ordenanças do pai. Então ela quer sair. E o filho sai da casa do pai. E quando ele sai, quando ele está na casa do pai, ele é filho. Mas quando ele sai da casa do pai, a palavra nos mostra que ele perde a paternidade. Porque ele tirou da mão do pai aquilo que era direito seu. Ele já pegou tudo que pertencia a ele. Então ele não tem o porquê olhar para trás, porque eu não tenho mais nada. Tudo que era meu eu peguei e eu estou partindo para onde eu quiser. Ninguém me manda, ninguém me para. Eu prego o que eu quero, eu falo o que eu quero, né? Eu congrego aonde eu quiser, eu vou no culto o dia que eu quero, eu dou dízimo se eu quiser, eu venho na igreja se eu quiser, ninguém me manda. Não tem mais pai para me mandar, tudo que era meu está comigo. E foi com essa visão que ele saiu da casa do pai. Chega de norma, chega de regra, chega desse negócio que eu não posso vestir essa roupa, chega desse negócio que eu não posso nadar nessa praia. Eu vou fazer o que eu quero. E ele saiu da casa do pai. E quando ele sai da casa do pai, ele gastou tudo que ele tinha, né? A primeira coisa que a pessoa faz, hoje eu vou desandar. Eu vou meter o pé no pau da barraca e vou deixar quebrar o pau a noite inteira. E amanhã tem mais, porque dinheiro nós temos para gastar. Eu posso acreditar que ele chegava, fecha tudo, que hoje a noitada é minha. Vou pagar rodada para todo mundo. E ali ele já construiu um rol de amizade, entre aspas. Já adquiriu mulheres que rapidamente, não, eu vou te dar carinho, tadinho. Né? Você tá desnorteado, seu pai te segurou demais. Ele não deixou você conhecer a vida é tão boa, olha aí que delícia. Olha aí que coisa boa. Põe música na caixa por conta dele. E desce mais uma por rodada por conta dele. E foi aquela festa bonita, e o filho sentiu o melhor ambiente naquela noite. Ele, como eu não descobri isso antes? Que maravilha, que coisa boa. De repente, meus irmãos, o recurso financeiro dele acabou, né? Quando o recurso dele acabou, financeiro, ele começou a conhecer um outro departamento que ele nunca tinha passado. Houve uma grande crise, houve uma grande fome no lugar. Todo mundo começou a padecer necessidade. Tem hora que eu paro para pensar, eu penso que a questão dessa crise foi a mesma questão da tempestade no barco de Jonas. No barco que Jonas entrou. Eu posso acreditar que aquela crise, porque na época em que Deus queria cobrar de alguém, ele sinalizava ou com tempestade, ou com praga de rato, com praga de gafanhoto. Qualquer coisa Deus fazia para poder dar um sinal que ele não estava satisfeito. E houve uma crise de fome. E nessa crise de fome agora, o filho que nunca tinha conhecido fome, ele conhece uma fome mortal. E ele sai em busca de emprego e ele acha onde? Ele acha uma casa onde a pessoa colocou ele para trabalhar no chiqueiro. No chiqueiro. Trabalhar com porcos. E quem conhece a história de Israel sabe que os judeus não se envolviam com porco. Porque Deus chamou essa nação para ser ovelha, não porco. Eles não se envolviam com porco. Quando nós saímos da casa do Pai e perdemos a direção da mão do Pai e saímos da dependência do amor do Pai, nós começamos a mendigar. E nessa mendigação nós entramos a praticar a porcaria.
todo tipo de porcaria nós praticamos. É bíblico, isso é. Eu quero trazer uma simples demonstração bíblica para você ver que é bíblico. Quando Noé fez a arca, Noé colocou tudo para dentro, um casal de cada bicho, né? E depois que passou, meus irmãos, o tempo que deu 5 meses de tempestade, de chuva, de dilúvio, ele teve uma outra orientação de Deus. O pastor Noé, ele cuidava de todos os bichos como se fosse membrazia da sua igreja. E quando venceu 5 meses, ele começou a olhar diferente para esses bichos, né? Ele conseguiu contemplar o corvo e ele conseguiu também contemplar uma pomba. O corvo, ele comia da comida do pastor Noé. Punha na mesa para ele comer, ele comia. A pomba comia na mesma mesa do pastor Noé, né? Que estava ali tratando deles ali. Mas aí o pastor Noé teve uma visão: eu vou abrir aquela janela. E na hora que abriu a janela, o zoião do corvo esbugalou. E na hora que o olho dele esbugala, Noé fala assim: eu vou soltar o corvo para ver se já está na hora de nós abrir a porta da arca e descer da arca. E soltou o corvo. Na hora que ele solta o corvo não voltou mais. As águas não tinham parado, ainda estava inundada a terra. Mas por que o corvo não voltou? Porque os corpos aputrefecados estavam boiando por cima das águas. E o corvo parou ali, ó, e começou a encher o papo de carniça. E foi comendo a carniça e nem sentiu falta da comida do pai. Nem sentiu falta da comida que Noé colocava na mesa. Porque ele estava se saciando com a carniça. Ele tinha se familiarizado com bicho, resto de coisas mortas que estavam boiando por cima das águas. Aí Noé fala assim: eu ainda não vou abrir a porta da arca, eu vou soltar a pomba. E na hora que ele solta a pombinha vai e volta. Por que ela vai e volta? Ela passou na porta do boteco, ela passou na porta do batidão, ela passou nos clubes, ela passou nas quadras de futebol, ela passou na porta de tudo quanto é tipo de abundância que a vida oferece. Mas nada disso atraiu ela, por isso ela voltou para a casa do pai. Porque ela está presa não na norma que o pai implanta, mas ela está presa no amor que o pai lhe concede. O amor que o pai lhe trata é que lhe atrai, né? A pomba, ela é tão limpa que ela não tem nem fel. Aonde que ela morre você não consegue achar, porque ela nem fede quando ela morre. Agora o corvo não. O corvo ficou lá, ele não sentia a falta da alimentação que Noé colocava na mesa. Assim é a pessoa que larga a casa do pai, que sai da presença do pai em busca de prazeres lá fora. Ela vai se saciando, ela vai se enchendo, ela vai se contaminando cada vez mais. Mas aqui, meus irmãos, lhe caiu uma consciência que agora ele estava maltrapilho, ele estava todo sujo, a sua roupa estava toda porca, toda suja, toda fedida de fezes de porco, a sua barba tinha crescido, o seu cabelo estava grande, as suas unhas tinham crescido, descalço, com os pés tudo machucados de pisar nos espinhos, os pés tudo rachado de fezes de porco e bicho de pé no meio dos dedos, porque ele estava no chiqueiro. A Bíblia não traz esse relato, mas eu estou trazendo aqui uma imaginação
veste da mente de um pregador, de uma pessoa que quer narrar uma mensagem, né? Eu posso acreditar que as unhas de baixo cheias de bicho de pé. Ele senta assim, ele não chegou a comer, meus irmãos. A Bíblia não fala que ele comeu, mas a Bíblia fala que ele desejou a comer as bolotas do porco. Só que ele não comeu. Ele olhou assim para as bolotas do porco e ele falou assim: nossa, na casa do meu pai até os jornaleiros têm alimentação saudável, até eles são bem tratados, e eu que sou filho e estou desejando comer as bolotas do porco. E o que aconteceu? Ele começou a refletir. Ele falou: não vou ficar nessa situação, eu vou voltar para a casa do pai. Ainda que ele não me aceite como um filho, mas se ele me aceitar na posição de um jornaleiro, de um servo, tá bom. Daí ele volta ali descalço, porque quem calçava uma sandália era só quem era filho, porque quem era servo não calçava sandália, escravo não andava calçado, só podia calçar uma sandália quem era filho. Então se ele estava descalço, então automaticamente ele perdeu a filiação, ele perdeu o elo com o pai. E o homem e a mulher de Deus, ele perde o elo, ela perde o elo. Não quer dizer que ele foi lá para o mundo ou que ele está dentro da igreja. Eu posso estar falando com pessoas aqui que estão entendendo o que eu estou falando. Tem gente que está sentado no banco da igreja, está dando glória a Deus, mas olha, está olhando para o relógio. Se passar 5 minutos do culto acabar, ele sobe no tamanco, ele quer levar lá para o supervisor da igreja. Não, vou falar com o pastor presidente, porque esse pastor que deixou o trem desandar, eles fazem o que quer, cria maior problema. No baile funk, a hora que o DJ desligava o som 5 horas da manhã, ia todo mundo lá querendo pegar o DJ para bater nele. Por que você desligou isso aí, rapaz? Vamos ligar isso aí. No campo de futebol, na hora que o time faz o gol, é o primeiro a gritar gol. Mas na casa de Deus não dá glória. Lá no meio do mundão, na festa do rodeio, do boiadeiro, lá cantava todas as músicas de todos os caras. Sei, todos os que cantam aí, eu conheço o repertório da música deles, e canta gritando e postando no WhatsApp, no Facebook, cantando aquela alegria toda. Mas na casa de Deus não sabe um hino, uma letra do hino que vai cantar erra. E mesmo assim fala assim: eu vou cantar um hino, se eu errar os irmãos me perdoem. Lá fora canta todos os repertórios das músicas mundanas, mas dentro da igreja não sabe cantar um hino. Isso é desinteresse com as coisas do pai, com a casa do pai. Isso é desinteresse. É a pessoa que já perdeu o gosto de viver dentro da casa do pai. Está vivendo ali de aparência, está vivendo ali presa em uma regra. Não está vivendo ali porque o amor pelo pai lhe faz estar presente, né? Então o que acontece? O filho volta, e ele volta, e na hora que ele volta, o pai já contempla ele de longe e já vai de encontro com ele, já dá nele um abraço, um beijo no pescoço, porque na tradição judaica o ósculo no pescoço era sinônimo de perdão, né? Era sinônimo de perdão, ou sinônimo de pedindo perdão, ou sinônimo de transmitindo perdão. Portanto, vocês podem perceber que Judas aproxima de Jesus e dá nele um beijo. Jesus olha para ele e fala assim: amigo, você me trai com um beijo. Então o pai vai lá e dá um beijo no filho, e já chama os seus funcionários e fala: olha, prepara uma roupa para ele, prepara um calçado, uma sandália para calçar nos pés dele, coloca na mão dele um anel novamente, e
e mata um novilho pra gente fazer uma festança, uma churrascança. E o filho entra pra dentro e toma aquele banho. Porque Deus, ele não importa, meus irmãos, te perdoar quantas vezes for necessário. Deus não faz acepção. Se você foi lá e matou, se você foi lá e... O que você fez? A Bíblia fala 2 tipos de pecado que não poderá ser perdoado nem nesse século e nem no vindouro. Quais são esses 2 tipos de pecado? O primeiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que está em Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. O segundo é suicídio. A pessoa que suicida, ela não tem salvação. Ela tirou uma vida que não é dela. Não tem salvação. Mas fora isso, o Pai está disposto a perdoar quantas vezes for necessário. Não importa se você saiu da igreja e voltou para a vida louca, e está metendo os ferros para todo lado, né? Você quer voltar para a igreja, mas você tem vergonha de voltar, né? Se um dia você foi um pregador eloquente, hoje todo mundo vai ver você voltando e vai tocar. Não, o perdão não quer saber disso, de que você fez, o que você deixou de fazer. Paulo chega a dizer no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, que se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas velhas que se passou, é passado, todas as coisas são feitas novas. O Senhor não quer saber do que você fez, o que você deixou de fazer. O Senhor só quer ouvir você pedir perdão, arrependido de coração, e se prostrar na presença dele, em termo de humilhação. Eu humilho diante do Senhor porque eu sou um nada. Eu pensei que se as coisas estivessem na minha mão ia dar certo. Eu tirei das suas mãos, mas eu vi que eu fiz cagada, Senhor. Eu fui lá para fora, eu gastei naquilo que não era pão, naquilo que não era lícito. Eu me perdi, Senhor. Olha o que eu virei, um maltrapilho. E o Senhor fala: então agora que você pediu perdão, e eu consigo detectar no seu coração arrependimento. A Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 14, no versículo 12: bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito na árvore da vida e entre na cidade santa pela porta. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes 7:9: seja alva todo tempo as suas vestiduras, e nunca deixe que falte o óleo sobre a sua cabeça, porque vestidura limpa é sinônimo de santidade, e quem é santo tem a presença do Espírito Santo, que não deixa ele fazer aquilo que contradiz a vontade do Pai, que coloca o Pai em sinônimo de tristeza. E segundo, o Pai calçou o sapato do Evangelho da paz. O Pai colocou no dedo dele o anel da filiação, e o Pai deu para ele uma nova oportunidade. Ele: ô Pai, agora eu quero ser funcionário. Ah, que funcionário, rapaz? Você é meu filho. Porque o dia que você quis sair, eu não te limitei. Eu não te limitei. João capítulo 10, no versículo 11, Jesus disse: eu sou a porta da salvação. Aquele que entrar após mim, entrará e sairá, e achará pastagem. Por que Jesus disse entrará e sairá? Porque Jesus, ele quer que você venha a ele. Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas o Senhor não quer te travar, ele não quer te oprimir. Ele não quer te manter debaixo de uma algema, debaixo de um cadeado, debaixo de uma prisão. Você fica ali, se você sentir bem de ficar, você pode ficar, e a pastagem vai brotar nos seus caminhos. Mas caso você queira sair, Deus não vai te punir por causa disso, não. A princípio, você pode ir para onde você quiser. Ninguém é
obrigado a aceitar Jesus, viver com Jesus. Viver sem Jesus é fácil. O mundo aí fora tem muitas portas que representam alegria, que representam gozo, prazer. As pessoas conseguem viver sem Ele. Mas se morrer sem Ele, aí a história muda. Porque ninguém vai ser salvo pelas obras, mas vai ser julgado pelas obras. As obras não salvam, mas as obras condenam. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 12: e abriu-se os livros, e abriu outros livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então todo aquele que não se arrepende das suas más obras corre um sério risco de ser banido eternamente da filiação do Pai. Mas aquele que faz o reparo: meu Deus, eu estava desorientado, eu tomei uma posição de ímpio e fiz o que era indigno. Olha para o rei Manassés, quem foi ele? O rei Manassés, ele fez tanta impiedade, passou até seu filho na mão de Moloque. Mas quando ele se arrependeu, Deus deu para ele a oportunidade. Ele estava com 2 cadeias no braço, Deus deu a oportunidade, ele voltou. Ele voltou para a posição. A Bíblia não fala assim como rei, mas ele voltou, ele foi livre das amarras. Então o arrependimento, ele tira as algemas espirituais das nossas mãos. Na hora que ele volta para a casa do Pai, o Pai recebeu um amor, deu oportunidade. Irmãos, eu sei que está acabando esse momento, mas eu quero citar mais uma passagem na Bíblia que identifica com essa. Paulo, ele fica 7 anos no deserto da Arábia, né? Aí ele vai em Jerusalém para poder receber informação dos irmãos. Pedro ficou com ele 15 dias e mandou ele de volta. Ele volta de novo para a Arábia, fica lá mais um ano na Arábia, contudo deu 8, né? E ele fica mais 4 anos em Damasco fazendo tenda, né? E contudo deu 12, né? E depois Paulo volta e ele tenta entrar em Jerusalém, mas eles falam: não, os discipulados estão completos. Ele não entra. Aí ele tem que voltar. Ele volta para onde? Ele volta para sua terra de origem. Só que chega lá, ele tem uma rejeição, e ele pega e fala assim: quer saber? Eu vou voltar para a Arábia. Ele volta para a Arábia. Ele volta para a Arábia e ali ele está triste, mas convicto que não volta para trás. Eu não vou voltar, porque aquele que falou comigo no caminho é verdadeiro, né? De repente surgiu uma obra lá em Etiópia, e essa igreja estava tendo muito êxito. O povo estava pregando lá e o fogo estava caindo, e a bênção estava fortalecendo mesmo as pessoas moradoras lá. Só que eles não tinham pastor. Mandaram uma carta então para Jerusalém pedindo um pastor para dirigir a igreja de Etiópia. Só que lá todo mundo falava um idioma que só Barnabé conseguia falar, né? Que era o idioma Chipre. Barnabé era cipriano e a maior parte da população lá era cipriana. E mandaram Barnabé para lá, para dirigir a igreja de Etiópia. Só que na hora que Barnabé chega lá, ele vê que não dava para ele sozinho. Ele tinha que ter um ajudante. E quem que ele lembra? Ele vai lá no deserto da Arábia e busca Paulo. Paulo sai do deserto da Arábia, meus irmãos, cheio do Espírito Santo. E o homem de Deus que está cheio do Espírito Santo, ele não quer parar de falar das coisas de Deus. E a Bíblia diz que a oportunidade chegou para Paulo. Paulo começa a falar, e falando, e vai falando, e vai falando. E a Bíblia diz que ele foi falando até mais ou menos perto da meia-noite. E tinha um jovem chamado Eutico sentado na janela, e ele, de repente, ele foi tomado. A Bíblia não fala que adormeceu, fala que ele foi tomado. Ele foi tomado pelos
caiu? Ele caiu para dentro ou para fora? Ele caiu para fora. Porque ninguém cai para dentro. Todo mundo quando cai inclinado para as coisas de fora. E quando ele cai lá fora, qual que foi o grito que os homens deram? Uns falavam assim, caiu. Outros gritavam assim, morreu. Mas sabe o que Paulo fez? Paulo desceu do terceiro andar, chegou perto do jovem Eutico, né? Na maior parte das vezes você vê medindo a pulsação se morreu ou se está vivo, é pegando os punhos, olhando se os punhos estão pulsando, se o coração está batendo, ou na respiração. Paulo não, Paulo abraçou aquele homem. Na hora que ele abraça com ele, ele olha para cima assim, no terceiro andar, todo mundo olhando para baixo. Sabe o que ele fala? Não se preocupar, porque a alma dele ainda está nele. Gente, que coisa tremenda. Olhar a pulsação é fácil, olhar a respiração também é fácil, mas como que Paulo sabia que a alma ainda estava nele? Né? E Paulo deu nele um abraço, o homem ali ressuscitou. E Paulo voltou e continuou pregando até o dia amanhecer. E ele entrou para a igreja e não dormiu mais. Ele não sentou mais perto da janela. Porque só quem viveu lá fora, debaixo das amarras da escravidão do pecado, sabe o tamanho da libertação que ele acaba de receber das algemas da morte. E se não conseguir, meus, ser grato por causa da tão grande filiação que o Senhor nos concede, então é bobagem a gente caçar e ir para a igreja. A gente tem que chegar na igreja como filho mesmo. E o filho, quando chega na casa do pai, ele quer limpar, ele quer ser útil. Ele quer ser útil. Outra, quem manda é o pai. É o pai que manda. Não tem esse negócio de filho mandar na casa do pai. Ou seja, dentro do que eu sei, o filho não manda na casa do pai. Se o filho quer mandar, ele arruma uma casa para ele manda na casa dele, na casa do pai não. O filho não manda, quem manda é o pai. E se ele não está saindo com as ordenanças do pai, aí? E se saiu dos cuidados do pai? Aí o pai já não tem mais nada com aquele filho. Ele se vira para lá. Mas quando ele está debaixo dos cuidados do pai, o pai entra na guerra por ele. O pai briga por ele. O pai disputa palmo a palmo para manter a fidelidade dele sempre ativa, para manter a oportunidade dele sempre aberta, para ele sempre estar satisfeito com o pai. Então, meus irmãos, a palavra de hoje, hoje não é um dia de estudo, eu não quis narrar estudo. Aqui eu estou falando a palavra revelada de Deus, do coração de Deus para o coração dos irmãos. Eu não sei quem que está na live, eu não fico olhando, eu não estou olhando aqui agora, não olhei quem está na live, não estou falando de indireto, nunca fiz isso. Eu não tenho inimigo na terra, meus inimigos são infernais, são os inimigos espirituais. Na terra todos são meus amigos, e aqueles que são inimigos futuramente vai virar amigo também, porque eu estou orando por eles. Eu não fiz isso de caso pensado em jogar indireta para um ou para outro. É o Espírito de Deus falando contigo. Eu sei que você foi açoitado. E quando nós somos açoitados por Deus. O Senhor nos fala em Apocalipse que Ele nos corrige para que nós não sejamos julgados juntamente com o mundo. Porque o mundo será julgado e condenado. Mas o filho não. O filho recebe o açoite e aquilo lhe serve de orientação para ele erguer a cabeça e permanecer na posição de filho obediente, que traz o orgulho, a alegria para o coração do Pai. Amém? E aquilo que eu não falei, meus irmãos, que o Espírito de Deus permaneça a falar. O Espírito Santo de Deus